Vou fazer o exercício 5.9 do Griffith de Eletrodinâmica, terceira edição, e fala assim: encontre o campo magnético no ponto P para cada uma das configurações de corrente estacionária mostradas na figura 5.23. Então, a figura 5.23, ela te mostra a primeira figura dela, é essa aqui, e a segunda é uma figura desse jeito. Então, essa aqui é o B. Ótimo. Então ele pergunta qual o campo magnético nesse ponto P. Quando te falam sobre corrente estacionária, teremos que usar a lei de Biot-Savart, ou Biot-Savart, que é esta lei aqui, ó, BP, que é o campo magnético no ponto P, μ0 I, que é a corrente sobre 4π, integral fechada de dl' vetorial o vetor r sobre r ao quadrado. O problema desta lei de Biot-Savart, você tem que saber trabalhar com os vetores. O resto é simples. Bom, então para trabalharmos aqui com essa nossa configuração, estamos percebendo que é 1/4 de uma circunferência aqui. Então temos que lembrar o seguinte: aqui a corrente é como eu vou começar o nosso circuito assim. Um ponto A aqui, então a nossa corrente ela faz esse trajeto nesse sentido até um certo ponto B, depois até um ponto C e ela vem no D e volta no A. Então você tem dois trechos interessantes. Você tem um trecho retilíneo e um trecho retilíneo aqui. E esses trechos aqui, que eles possuem um arco, né? Então vamos trabalhar com o dl' vetorial r nos trechos em comum que eu tenho. Então, o primeiro caso é quando eu tenho o trecho BC e o trecho DA. O que vai acontecer com esses vetores aqui? Então, o BC, olha que interessante. O nosso vetor DL, ele aponta assim. E o vetor o vetor R, ele aponta em direção ao centro. O ângulo entre eles é 180 aqui, né? Então, mas na verdade eles são antiparalelos, mas tudo bem. E entre o D e A é a mesma coisa. O DL, ele é um vetorzinho assim. E o R é um vetor também desse jeito. Eles são paralelos. Então, de qualquer jeito, o ângulo entre eles ou é 0 ou é 180. Como é um produto vetorial, e o produto vetorial é o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o seno do ângulo entre eles, se o seno é 0 ou é se o ângulo é 0 ou é 180, o seno desse valor é 0. Então, esse dl vetorial r será 0. Portanto, o B depende desses valores, será igual a 0. Com isso, a contribuição dos trechos retilíneos é nula. O trecho A até B é um arco, né, do A até o B. O que vai acontecer com o DL e o que vai acontecer com o R? Olha, então, vetorialmente falando, o DL nosso, ele será desse jeito, né, apontando assim, e o R, ele estará apontando em direção ao raio, vetor R. Bom, como estaremos trabalhando com a regra da mão direita, percebemos que o DL é o primeiro vetor, então ele fará assim, e o R é o segundo. Então eu vou ter que pegar o DL, chegar até no R, e o campo elétrico é para cima. E então, antes de continuarmos, poderíamos ter feito aqui um eixo coordenados, um eixo Y, um eixo Z e um eixo X aqui, eixo X para fora, né? Então, se o B é para fora, então ele está na direção do eixo X positivo. Então, esse produto
vetorial aqui, ele resultará no módulo dl, que é o dl' mesmo, o módulo do r é 1, né, o vetor unitário, na direção do eixo x positivo, trabalhando com a regra da mão direita. O trecho CD, bom, o trecho de arco CD, o DL ele é assim, o R ele é desse modo, então você terá que fazer o produto vetorial entre eles. Regra da mão direita de novo. Então vai ter que ser o contrário. Não sei se vou conseguir fazer. Então o DL para baixo, o R o L assim, né? Então se eu fizer o produto pegar o DL, chegar até no R, eu vou ver que o meu campo aponta para dentro da página, para dentro da página. Então, se ele é para dentro, o DL vetorial R será o DL' menos x, ou seja, para dentro menos x. Beleza. Então, continuando o nosso cálculo, o campo magnético será igual a quem? Então, ele será igual a μ0i sobre 4π, e vou ter duas contribuições. Então, vou ter a contribuição desse arco e do outro arco, né? Então, o primeiro arco, dl' é x sobre o raio dele ao quadrado, lembrando que o raio é constante, então o raio do primeiro é o a ao quadrado. Esse é positivo, porque esse trecho deu positivo na direção do eixo x, e o outro trecho deu na direção do eixo menos x, então vai ficar negativo. Integral de dl linha, não tem esse pontinho aqui não, dl' na contribuição do eixo x, e o raio do outro arco é o b ao quadrado, beleza. Então isso aqui é tudo na contribuição do eixo x. Um cuidado que temos que tomar agora é o limite de integração. Então é o seguinte, somos acostumados a trabalhar na eletrostática e eletrodinâmica e tudo mais, é com as esferas, né? Então o limite de integração era de 0 até um determinado r, raio. Então era essa contribuição. Agora, nesse problema, temos que tomar cuidado que o dl ele está dentro do arco aqui, ó. Então o arco seria de 0 até π sobre 2, o ângulo, né? Então, só para fazermos analogia com a matemática, o comprimento de circunferência é 2π vezes o raio. Como assim? Porque esse cara aqui é o nosso arco, é o lado do nosso problema, isso aqui é o ângulo em radianos, e esse é o raio do nosso problema. Bom, o A, ele começa por quem? Por um comprimento 1, né? Um lado 1 aqui, que o ângulo em radianos é 0, e o raio aqui é o próprio A. Então, o L1 dá 0. Beleza. O comprimento 2 aqui vai chegar aqui, né? Então, ficou π sobre 2. Então, o ângulo é π sobre 2 e o raio é A. Então, aqui é πA sobre 2. O mesmo ocorre com o B. Então, ele começa aqui no 0 até πB sobre 2. É o mesmo processo. E continuaremos os cálculos agora. Muito cuidado com essa parte. Então, o campo magnético vai ser igual a μ0i sobre 4π. Continuando nossos cálculos, olha, o A é constante, então 1 sobre A quadrado. A integral de dl' é o próprio L', que varia de 0 a πA sobre 2, menos o B é constante, sai para fora. Agora é fácil, integral de dl' é o próprio L', de 0 a πB sobre 2. Ótimo, então, e outra na direção do eixo x. O BP será μ0i sobre 4π. O limite de integração de cima é πA sobre 2 e o de baixo é 0, então o 0 aqui não vai contribuir. Então vai ficar πA sobre 2 vezes 1 sobre A quadrado, menos. Aqui acontece a mesma coisa. 1 sobre B
πb sobre 2, aí seria menos 0 aqui, o 0 não vai contribuir mesmo, então deixa ele sozinho. O bp será igual a quem? A μ0i sobre 4π. O a cancela com a, então vai ficar π sobre 2a menos, aqui é o quadrado, né? O b cancela com b, vai ficar π sobre 2b na direção do eixo x. Continuando o nosso raciocínio, o bp será... vamos fazer o seguinte, para ficar igual a resposta do livro, vai ficar μ0i sobre 4π. Olha, esse 2 pode colocar fora da integral, esse π também, então aqui ficou 1 sobre a menos 1 sobre b, direção x, né? Só que quem não entendeu, o π eu coloquei em evidência aqui fora e o 2 também fora. Então, o b de p será igual a μ0i sobre 8π, 1 sobre a menos 1 sobre b na direção do eixo x. Ótimo. Bom, é o seguinte, o nosso módulo do nosso campo, módulo será igual a bp igual a μ0i sobre 8π, 1 sobre a menos 1 sobre b. Ótimo. A direção, eixo x, porque fizemos um eixo x aqui para ele, né? E o sentido? Bom, o sentido é muito perigoso aqui. Por quê? O A é menor do que o B. Então, se você olhar aqui, vai dar um valor negativo, né? Então, vai prevalecer o sentido do B, só que o sentido oposto ao B. Então, vai ficar um valor negativo. O A é menor do que o B. Então, seria um valor negativo aqui, porque o B prevalece, e o sentido seria do B. Só que, como vimos na regra da mão direita, o B é para dentro. Então, quando fazemos menos o sentido do B, então ele vai ser para fora. Assim, o sentido é para fora, que representamos com uma bolinha com um pontinho dentro. Então, essa é a resposta do A. Bom, para fazermos o B, temos que tomar cuidado com mais alguns detalhes também. Então, aqui você tem essa configuração, né? O que podemos fazer aqui? Adotar um eixo, novamente, um eixo Z, deixa eu colocar aqui um eixo Z, um eixo Y e o eixo X para fora. Então, aqui você tem o eixo X apontando para fora e dentro aqui, né? Assim, beleza. Você tem 3 trechos, né? Então, você tem aqui um trecho 1, esse aqui é o trecho 2 e o último é o trecho 3. Então, vamos analisar os 3 trechos e ver o que pode ser feito. Então, olha, o trecho 1 e o trecho 3, eles são trechos que podemos dizer de fio retilíneo infinito, né? Então, eles contribuem do mesmo modo. Então, trechos 1 e 3 contribuem do mesmo modo para o campo magnético no ponto P. Então, BP, pela lei de Biot-Savart, vai ser μ0i sobre 4π. Então, olha, o geral. Então, vai ser 2 vezes o trecho 1, né? Então, ou trecho 1 mais trecho 3, então é só dobrar mesmo. Integral do trecho 1, certo? dl' vetor r sobre r ao quadrado, mais a integral de dl' vetor r sobre r ao quadrado, em quem? No trecho do meio, trecho 2. Então, esses que contribuem igualmente, né? Eu vou escrever assim, todo mundo entende. Beleza. Eu tenho que fazer esse cálculo aqui. Bom, para fazer esse cálculo, eu tenho que saber, igual eu falei no começo, esse pedacinho vetor e esse pedacinho aqui também. Então, eu vou dividir em 2 partes, né? E eu já vou calcular isso aqui tudo. Então, primeira parte é o seguinte.
Vamos trabalhar aqui agora com quem? Com o trecho 1 e 2, né? Então é assim, eu tenho aqui um certo pontinho, né? Aqui eu tenho o vetorzinho R, aqui eu tenho o DL aqui, né? Entre eles tem um ângulo, tal ângulo, aqui tem um ângulo θ, então eu vou colocar um ângulo alfa aqui, beleza. E para trabalharmos com o DL e R, o DL vem primeiro, então na regra da mão direita, o DL assim, chega para o R, então é entrando, o campo é entrando. Campo negativo, entrando no eixo menos x. Então vai ficar assim, ó, DL linha vetor R igual o módulo DL, que é o próprio DL linha, né? DL linha, vezes o módulo desse cara é 1 vezes o seno do ângulo entre eles, que é o ângulo alfa, na direção do menos x, porque é igual eu mostrei agora pela regra da mão direita, aponta para dentro. Ótimo. Então isso aqui vai dar DL linha. Olha, como aqui é 90 graus, e jogando matemática, né? Esse ângulo é o ângulo externo, alfa vai ser igual a θ mais 90 graus, então significa o seguinte, que esses ângulos são suplementares, então o seno de um ângulo é o cosseno do outro. Então cosseno do θ menos x, beleza. Continuando nossos cálculos, quem que é tangente do ângulo θ? Tangente do θ é o cateto adjacente, cateto oposto, que é o L', sobre o cateto adjacente, que é o R. Então, é L' sobre R. Então, vai ficar multiplicando em cruz, vai dar L' igual a R tangente de θ. Derivando, vai ficar DL' igual a R. Derivada da tangente é secante ao quadrado do θ dθ. Continuando, DL' é igual a R. Secante ao quadrado é 1 sobre o cosseno, então é cosseno ao quadrado de θ d θ. Ótimo. Quem que é o cosseno de θ, então? Então, aqui você tem o θ, né? O cosseno do θ é quem? É o cateto oposto, é a adjacente, que é o R, dividido pela hipotenusa, que é R. R sobre R. Então, desse modo, eu tenho que o R é o R passa esse cara dividindo sobre o cosseno do θ. Se eu elevar ao quadrado, por que eu estou fazendo isso? Porque aqui é o quadrado, né? O R ao quadrado é R ao quadrado sobre cosseno ao quadrado do θ. Então, isso agora, só para encerrarmos, o DL linha vetorial R sobre R ao quadrado vai ficar o quê, hein? Então, a DL linha é quem? DL linha é esse valor, né? É R dθ sobre cosseno ao quadrado de θ, né? Isso. E esse pedacinho aqui, então, na direção do eixo menos x aqui, né? Beleza. Vezes, faltou esse cosseno aqui, ó. É porque DL' R é DL' cosseno do θ, assim, DL' eu já achei que é isso, vai ficar o cosseno do θ com esse valor, tudo bem, tanto faz. Dividido por R ao quadrado, que é R ao quadrado sobre o cosseno quadrado do θ. Olha, divisão de frações, esse dividido por esse cancela, o R por R ao quadrado fica R embaixo, cosseno do θ em cima, o dθ, isso, na direção do menos x. Então, a hora que eu for trocar na integral, essa resposta eu já tenho aqui. Ótimo. A segunda parte, depois trocamos e fechou o exercício. Segunda parte, temos que calcular o DL' vetorial R, que vai ser quem? O trecho 2 aqui é o seguinte, vou voltar no exercício, a nossa corrente faz isso, então o trecho 2, esse aqui é o DL', e o R aponta para dentro, né? R. Bom, então se eu pegar o R, o DL apontando para o R, eu vou perceber que o campo é para dentro, pela regra da mão direita. Então vai ficar o módulo do DL
linha, vezes o módulo do R, que é 1, vezes a direção deles, que é menos x. Isso. Quem que é o R? Bom, o R aqui, esse vetor R, é o próprio raio, né? R1. Então, se eu pegar o R ao quadrado, vou ter R1 ao quadrado. Então, se eu usar essas duas coisas, o dl linha vetorial R sobre R1 ao quadrado vai ser dl linha sobre R1 ao quadrado na direção do menos x. Bom, a partir disso, eu tenho condições de trocar isso na integral e resolver o nosso exercício. Continuando os nossos cálculos, a lei de Biot-Savart, então o BP é igual a μ0i sobre 4π, integral de duas vezes, integral não, coloca aqui um colchetes, né? A integral do trecho 1, que vai ser esse pedacinho 1 aqui, que vimos que é isso aqui, então é cosseno de θ dθ sobre o raio, beleza? Na direção do menos x, mais a outra integral, que é do trecho 2, que vimos aqui, trecho 2, que é isso aqui, ó. Então, dl' sobre R1 ao quadrado, menos x. Ok? Continuando o nosso trabalho, μ0i sobre 4π. Olha, duas vezes. Essa parte aqui é o seguinte. Antes de continuarmos, aqui depende do ângulo, né? Então, o nosso ângulo, esse é o trecho 1. Trecho 1, então, que ângulo é esse? Então, olha só, o ângulo começa aqui. Então, seria o ângulo 0 para esse comecinho. À medida que o nosso 0, né? À medida que o nosso fio ele se torna infinito, o ângulo vai fazendo isso até chegar no infinito. Então, qual que é o ângulo final? 90 graus, que é π sobre 2. Então, será integral de 0 a π sobre 2. Vamos colocar isso, tudo bem. Cosseno do θ dθ sobre o nosso raio aqui, né? Na direção do menos x. Mas esse aqui, o raio, né? Vai ser igual a quem? Então, vai ser o mesmo processo. Olha, o nosso arco seria do 0 até chegar aqui. Lembra que esse dl não mede o raio, e sim o lado no arco, né? Então, o lado do arco seria o ângulo em radianos vezes o raio. Então, aqui deu 180 graus, então é π vezes o r. Então, é de 0 a π vezes o r1. dl' sobre r1 ao quadrado menos x. Ótimo. Então, tá certinho. Então, vai ficar assim, ó. BP, estou trabalhando com vetor, cuidado com vetor, sobre 4π, 2 vezes. A integral do cosseno é seno. Então, é seno do θ, variando de 0 a π sobre 2, em menos... Esse menos x eu coloco no final, porque eles são iguais. Mas, olha, quem integra aqui é o dl, né? Integral do dl é o L. L'. Então, r quadrado constante, de 0 a πr. Então, isso é menos x. Beleza. Continuando, BP será igual a μ0i sobre 4π. Vamos ver o que vai acontecer, ó. Duas vezes. O seno, então vai ficar seno do primeiro, que é seno de π sobre 2, menos o seno do segundo, que é seno do 0, né? Mais o L troca aqui, então é π, então é 1 sobre r ao quadrado fora, π sobre r menos 0. Menos x aqui e fechou. Então, BP será μ0i sobre 4π. Olha, aqui o seno de 90 graus é 1, seno de 0 é 0, dá 1. Então, 2 vezes 1, 2. Esse cara não contribui, então πr sobre r ao quadrado dá π sobre r, na direção do menos x. Continuando os nossos cálculos, temos o seguinte, μ0i sobre 4. Eu vou distribuir esse π para todo mundo, então vai ficar 2 sobre π
mais π sobre πr, né? Distribuir para todo mundo aqui. Na direção menos x, né? Então vai ficar bp igual μ0i sobre 4. Fica quem? Então vai ficar 2 sobre π, né? E aqui cancela, cancela, vai dar mais 1 sobre r, né? Sobre r, beleza. Então, eu preciso continuar o meu trabalho aqui. Eu distribuí o π para todo mundo, né? E continuando... aqui, ó, tem esse R. Por isso que eu tô achando que não tá dando certo. Então, o R aqui continua R, e aqui continua R. Então, aqui tinha um R também, senão não vai dar certo o exercício. R, beleza. Então, agora, né, entendeu o que eu fiz? Eu tinha esquecido de colocar um R aqui. Agora, continuando o exercício, para encerrar, μ0i sobre 4, eu vou pegar esse R comum, colocar aqui fora, vai ficar 2 sobre π mais 1 na direção do menos x. Legal, então essa é a nossa resposta. Só que tem, só para a gente entender uma coisa interessante, é o seguinte. Eu podia fazer uma superposição de campos magnéticos, ou seja, um campo magnético de um fio retilíneo infinito, né, que seria do trecho 3 e do trecho 2, mais uma semi-espira circular. Então, simplificando, poderia ter feito assim, ó, bem legal. Então, vai ser um fio retilíneo infinito, né, infinito, que a fórmula do campo dele é μ0i sobre 2πr, e uma semi-esfera circular. Eu não gosto de escrever assim. Vai dar o campo dela é igual metade, né, porque é semi-esfera, de quem? De μ0i sobre 2r. Então, se eu somar os dois, vai ser o campo nesse ponto B, μ0i sobre 2πr, mais 1 sobre 4r μ0i. Então, coloca μ0i sobre r aqui. Então, ficaria o quê? 1 sobre 2π, né? Mas, se eu tirar aqui, vai ficar 1 sobre 4. Beleza, então, só uma organização matemática para chegar na mesma resposta. μ0i. Agora eu posso colocar quem aqui, né, para continuar os nossos cálculos. O 4 para fora, 4r. Bom, se eu tirar um 4 daqui, eu tenho que colocar um 2 aqui, né? Então, porque eu tirei um a mais, excesso. Então, 2 sobre π, eu tirei um 4 daqui, 1. Deu a mesma coisa, né? Aqui, ó, 2 sobre 1, que a gente tinha feito. Lembrando que o módulo dele é esse pedaço aqui. Eu esqueci de colocar um chapéuzinho de vetor, uma setinha. O módulo dele é esse pedaço. A direção é no eixo X e o sentido é para dentro. É isso aí.